Boa noite a você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa live de hoje. Uma live que tem um carinho especial, que é para responder as dúvidas da aula de ontem, né? Muito boa noite, muito boa noite. Eu me chamo Acrísio de Medeiros, sou terapeuta, especialista em acesso ao inconsciente. Aqui eu ajudo você a eliminar traumas de infância, tá bom? Bom, e essa live de hoje é uma tira dúvida, né? Oi, Rô. Boa noite, Drico, Morena, Marília, Wanda, Sônia, Carla Rosa, Marta Cunha, Drico, valeu, boa noite. De Manaus, em Manauara, gente boa, coisa boa, muito bem. Ângela, seja bem-vinda, Tereza. Ângela, tudo bem? Cris, boa noite. Então, vamos conversar um pouco aqui. Ontem, na aula nossa, da primeira aula da semana Saúde Emocional, nós falamos da saúde emocional, o quanto é importante termos saúde emocional e o que a perda da saúde emocional traz na nossa vida, quantos prejuízos, né? Quanto afastamento, quantas dores, quantas perdas, perda de relacionamento, perda de pai, de mãe, de filho, né, de esposa, de marido, afastamento, sabe, dolorido, que nos deixa numa situação de solidão, né? Quantas perdas de trabalho, de profissão, de crescimento, de oportunidades, quanta perda de saúde, né? Quanta perda de saúde a gente tem tido. Então, nós falamos sobre saúde emocional e falamos sobre vícios e vazio emocionais, e que a gente pode adquirir os vícios na infância, que são diferentes de traumas de infância, e que a gente pode adquirir também na vida adulta. E esses vícios, a gente se apoderou desse comportamento de pessoas importantes, nossos pais, as pessoas adultas em volta da gente, e a gente se apoderou como uma saída para aliviar as dores emocionais. E a gente carrega até hoje, até hoje. E também falamos de traumas de infância, que na nossa infância os traumas que são percebidos pela criança e não pelo adulto, né? O adulto não percebe. Por isso que diz assim, quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Não é bem isso. É que a criança recebeu um impacto emocional e isso ficou marcado na vida dela, por isso ela não esquece. E quando esquece, o inconsciente fica trabalhando e deixando os comportamentos acontecerem. Né? Então, não está ouvindo? Você não está ouvindo? Mais alguém não está ouvindo aí? Oi, boa noite, Lila. Está ouvindo aí, Lila? Você está me ouvindo? Mais alguém não está ouvindo? Será que é um trauma de ontem? Porque ontem no ao vivo eu fiquei quase 3 minutos falando sem voz. O áudio tá bom aí no TikTok. Marcelo, o áudio tá bom aí no TikTok. Você tá ouvindo bem, né? Conseguiu ouvir? Tá bom. Então tá bom, ótimo. Era só aumentar o volume. Tá bom. Tá tudo perfeitamente bem aí, né? Aqui em Manaus você tá ouvindo? Eita, coisa boa demais. Então, beleza, obrigado. Bom, e aí a gente falou dos traumas de infância e o que eles fazem na nossa vida e que nos acompanham na vida adulta, não é? Muito bem. E eu disse para vocês que amanhã, quarta-feira, às 20 horas, na aula ao vivo, vocês vão ter um segredo, o coração de toda essa caminhada, como funciona tudo isso, né? Então, estejam amanhã. Se você não se inscreveu ainda na Semana de Saúde Emocional, dá tempo, corre no link da bio aí, se inscreve, né? E vamos participar. Agora, para vocês que assistiram, quem assistiu, levanta o braço aí. Quem assistiu, dá um grito. Quem assistiu a aula de ontem? Quem assistiu? Vamos começar por aí. Assistiram? Quem assistiu? Marcela assistiu. Vários traumas de infância, né? Olha só. Marci Barros também. User Iris Amaral. Magri Oficial, Cida também. Aqui no Instagram, a Lila, Lê, Regina, Helena, muito bem. Drico também assistiu. Aqui no
No YouTube, Emerson, Eliane. A Eliane não conseguiu? Eliane, então corre para assistir, tá bom? Carlos Eduardo. Isso, Silvio. Silvio. Carlos Eduardo. Quem mais? Babiana, Milena. Ótimo. Então, vamos lá. Vocês que assistiram, ficou alguma dúvida? Eu vou começar a responder perguntas. Ah, você assistiu pelo link que eu mandei, né, Carla? Isso aí. Quem não assistiu, pega o link e assiste. Só assista a aula de amanhã, tendo assistido a aula de ontem, por favor. Sabe por quê? Porque senão você não vai entender nada, vai ficar perdido e não vai adiantar. Não vamos pôr carroça na frente dos bois, não. Uma coisa de cada vez, tá bom? Não peguei tudo, estava ruim o áudio. Teve um momento, Fátima, que ficou sem áudio, um momento só, tá? Mas não foi tudo, não. Obrigado, Sônia, obrigado. Assistiu, foi fantástico, né, Marcelo? Jussara, você não conseguiu assistir? Assiste, tá, Jussara? Vocês têm alguma dúvida? Ninha, você conseguiu assistir, legal, pelo link, isso aí. Giovana, sobre o e-book, já recomenda ler? Sim, sim, pode ler. Ah, foi ótimo. A Giovana me perguntou sobre o e-book. Quem esteve na aula ontem e quem abriu pelo link já tem o e-book dos 22 sinais de traumas de infância, tá? Então, eu não sei o que são traumas de infância, não sei como eles se comportam em mim. Então, você tem um e-book muito maravilhoso com 22 sinais. Então, vai, baixa o e-book em PDF, assiste, tá? A aula está onde? A aula está no link. Se você se inscreveu, você recebe o link, sabe? O link também está no grupo do WhatsApp e no grupo do Telegram, beleza? Você já leu, Lê? Que legal! Foi excelente a aula. De nada, Carla, de nada, sim. Recebeu o e-book, Marci? É legal. Então, leia, Cida, o e-book. Muito bem. Vocês têm alguma dúvida que eu possa esclarecer? Clareou bastante, Lilian. Como a gente fica amortecido com o tempo. É verdade. É como se a gente estivesse numa bolha, né? As coisas aconteceram lá na infância e a gente, até os dias de hoje, está aí com essa. Vivendo nessa bolha, acreditando que ela é verdadeira. Diz que o bicho da goiaba, ele nem sabe que ele está dentro de uma goiaba. Ele está lá. É assim que a gente vive, né? E aí, o que a gente pode fazer é começar a olhar de fora o que está acontecendo lá dentro. Marcelo diz: me identifiquei com vários sinais. Pô, legal, Marcelo. Aí faz o seguinte, ó. Continua nas aulas, tá? Continua nas aulas. Participa da aula de amanhã, participa da aula da sexta-feira, vai ser fantástico. A Vânia está dizendo: assisti, foi bem clara a aula, descobri que tenho traumas de infância. Isso. E já pensou, a gente passa uma vida sem saber disso. E as pessoas dizem para a gente: pô, você está muito assim. Não, sou eu mesmo. E não é, não sou eu mesmo. Eu aprendi lá atrás para me defender de um trauma, né? Fala sobre nó na garganta. Tem cura? Se tem cura para o nó na garganta, deixa eu ver. Não, a Sônia falou isso. Fala sobre o nó na garganta. Olha, nó na garganta é uma metáfora que a gente usa, né? Porque não dá nó na garganta, é uma metáfora que a gente usa para dizer que não está saindo a minha voz. E a minha voz já sai, mas para dizer o que eu gostaria de falar, eu não falo. Por quê? Aí, por qual motivo eu não falo as coisas que eu gostaria de falar e estou com um nó na garganta? Muitas vezes é porque eu não tinha permissão de falar o que eu pensava. Isso é uma das coisas. Outra coisa, porque nunca acreditaram nas coisas que eu falava, eu sempre falava besteira, fui humilhada. Então, eu não falo. Ou tenho medo de ofender, tudo que eu falo tenho medo de ofender. Ou tenho medo do julgamento do outro. Ou a raiva tão grande, mas lá na infância, eu aprendi a represar essa raiva e vira nó na garganta. Sabe o que pode acontecer? Eu não desejo para você ter sérios problemas, sabe? De saúde aqui. Fala o que você está sentindo, né? Costuma ser mágoa também, né?
Muita mágoa. A Lilian está dizendo assim, eu fui justificando os acontecimentos do passado e não resolvi. Eles foram carregados. Por que a gente justifica esses acontecimentos do passado? Gente, acabei de comer uma pizza e ficou um pedacinho aqui nesse meio desses dentes aqui, ó. E eu tô agoniado. Vocês estão vendo alguma coisa, hein? Não, né? Então tá. Sabe como é que faz pizza aqui em casa? Com rapidez. Rapidão também para fazer, viu? Nossa, uma delícia. Bom, deixa eu ver se eu me lembro. A aula foi maravilhosa. Tá. Eu fui justificando os acontecimentos do passado. Por que justificamos os acontecimentos do passado? Tem algumas pegadinhas aí. Uma delas é dizer assim: os meus pais, os adultos que conviveram comigo, eles sempre minimizavam os acontecimentos para mim. Só que entre uma criança e um adulto, a criança e o adulto, tem uma diferença muito grande. E o adulto diz: não, isso não foi nada. Para ele não é nada, mas para a criança é muita coisa. Uma vez eu quebrei um lápis na frente do meu filho. Eu queria dizer para ele, não queria dizer, não, estava com raiva. Da onde vinha essa raiva, né? Eu sei da onde vinha. Ele não acertava nada, pô. Ele não entendia os negócios. Nossa, eu fiquei com raiva, pá, quebrei o lápis. Você não entende? Aquilo causou um impacto na vida dele. Eu não sei como ele reage com isso hoje, aos quase 40 anos de idade, ele. Então, mas para um adulto, não tem peso nenhum algumas coisas. E aí o adulto quer minimizar o impacto. Eu falei disso ontem, lembra? Então a gente vai justificando acontecimentos e ficando guardando essas coisas. A gente vai ficando armazenando essas experiências e o adulto sempre tinha razão. Não, não foi nada. Não, não foi nada. Mamãe, o tio mexeu comigo. Não, cala a boca, não mexeu nada não. Você está com coisa na sua cabeça. E assim vai, né? E a gente vai minimizando as dores, mas elas estão lá dentro, né? Uhum. Não tem problema. Você é nova aqui, Jéssica. Eu sou novo aqui. Entra, não sei. Você já assistiu? Jéssica, aproveita. O Marcelo está falando aí com a Jéssica. Ângela, atrair um relacionamento com um narcisista. Estou tentando me libertar porque sentimos essa abstinência. Por que sentimos essa abstinência? Você está dizendo abstinência de quê exatamente? Sabe, olha, nós, vou falar para você, Ângela, a Ângela pergunta que ela traiu um relacionamento narcisista e está tentando se libertar disso. Nossa sociedade se acostumou a diagnosticar, dar um diagnóstico para tudo. Para tudo. Acontece que quando a gente põe um diagnóstico, achei ótimo, tá aqui, tá aqui a garrafa, e quando a gente diz um diagnóstico, esse aqui é fulano, tá? Esse aqui é fulano, não interessa o nome dele, nem sexo, nem cor, nem idade. Mas quando eu ponho um diagnóstico, eu coloco um rótulo nele. Pena que a garrafa é branca, e eu ponho um rótulo nele. E aí eu passo a olhar essa pessoa pelo rótulo, entende? E se tem um rótulo que está sendo muito falado, e eu não estou dizendo que é o seu caso, é narcisismo. Nem tudo é narcisismo, nem tudo. Então tem que tomar cuidado com os rótulos que a gente põe nas pessoas. Na gente também. Eu tenho depressão, sou bipolar. Puxa vida, de onde vem isso, sabe? Foi um médico mesmo? Ou você acredita que é porque disseram, né? Então, porque senão eu não tenho condições. Quando eu digo que alguém é narcisista, eu estou inviabilizando a mudança na vida dele. Estou condenando ele, a pessoa. Então, temos que cuidar disso, sabe? Não julgar para não sermos julgados, né? O terceiro comentário de baixo para cima. 1, 2, 3, agora o quarto, do Giovana. Do Giovana? Quais são as consequências quando uma criança cresce vendo os seus pais brigarem?
Muito boa essa pergunta, Giovana. Ansiedade, essa é uma das consequências. Sabe por quê? Porque ela se sente instável. Ela se sente, poxa, esses que devem cuidar de mim, eles estão brigando. Onde está a verdade? O que eu posso fazer? Ela fica ansiosa. Então ela aprende a ter medos, inseguranças, tem muitos efeitos, sabe? Uma criança que vê os pais brigando. E, nossa, é comum, né? É mais comum do que a gente imagina. Quem ganha essa parada, né? Papai ou mamãe? A criança ama os dois. Ela ama os dois, mas quando vê os pais brigando e um quer ser melhor que o outro, quer ganhar a parada, né? Quer ganhar a discussão. Então ela fica vendo. Agora imagina, o que essa criança está aprendendo? Como que ela vai entender dentro dela, sem pensar, que é uma relação de casal? E aí ela se casa com alguém e esse alguém briga com ela. Ela cresce, se casa, esse alguém briga com ela. E ela diz: eu tenho dedo podre. Não, não é dedo podre. É papai e a mamãe que eram meio podres, sabe? Eu aprendi com eles e vou procurar alguém assim. É um teatro a nossa vida, não um teatro de representação, mas de vivenciar uma peça, vivenciar uma peça todos os dias na minha infância. E eu aprendi de tal forma essa peça que ela se torna natural para mim. O que eu vou procurar quando eu crescer? Atores para essa peça que eu aprendi. Eu decorei ela, entende? Então, esse mesmo efeito é para crianças que crescem sem o pai ou a mãe. Cada um não necessariamente tá fetize. Não necessariamente esse mesmo efeito é para crianças que crescem sem o pai ou a mãe. Porque a questão não é a falta do pai ou a mãe, é ter a atenção, o cuidado, o afeto e o carinho. E muitas vezes ela tem isso nos avós, nos tios, nos padrinhos que cuidaram dela. E uma criança que tem pai e mãe e vive sob um lar que uma loucura, como fica, não é? Então, tem que cuidar disso, sabe? Em terapia, tudo começa na família, depende da estrutura familiar, hierarquia quebrada, leis quebradas. Tá bom. Sofrer traumas da infância pode desencadear doenças mentais, bipolaridade. Tá bom. Muito bem. Eu não conseguia dizer não, tinha medo de desagradar as pessoas. Hoje tenho nevralgia no trigêmeo, tem dia que não consigo nem falar. Pois é, Lilian, a gente desenvolve adoecimentos, nós desenvolvemos adoecimentos. E se a gente puder entender o que essa doença tem para me dizer, talvez eu consiga revertê-la. Talvez. A não ser que, em muitas vezes, acontece lá na infância, a dor emocional é tão grande que maltrata o meu físico de tal forma que eu não consigo mudar. Né? Mas isso são, são casos muito grandes, né? São, nossa, excepcionais, tá? Mas não é comum. Né? Câncer, tem câncer gerado por isso. Lembra que algumas mães falam assim: vocês vão acabar me matando, vocês vão fazer, vou ter um ataque cardíaco com vocês. Ela está preparando isso, né? Está preparando, além de deixar a culpa nas crianças, né? Sair do relacionamento doente. Que bom que você saiu. É isso mesmo. Não tem que se manter em relacionamento doente. Agora, é importante a gente ver até onde a gente quer esse relacionamento. O relacionamento de duas pessoas, né? Então, os dois têm que querer. Se só um quer, é sofrimento. Né? Então, os dois têm que querer crescer. A gente não aprendeu que autoconhecimento é uma busca constante na nossa vida. A gente não aprendeu isso. A gente aprendeu que tem que estudar na escola, né? Tem que fazer faculdade, né? Que a gente tem que fazer curso para ter um trabalho, né? Mas ninguém fala para a gente se conhecer e crescer como ser humano.
Ninguém fala isso. Então isso faz falta para a gente. Então quando a gente se casa, é importante que os dois cresçam juntos, porque se só um crescer, onde vai parar isso, né? O não é necessário para a nossa saúde mental, sim, para estabelecer limites, os meus, principalmente, para demonstrar respeito comigo mesmo, né? Poxa, eu tenho limites, né? Então, não. Não para filhos, não para marido, não para esposa, não para patrão, não para funcionários. A gente tem que dizer não. Não para a gente, em alguns momentos, né? Eu quero fazer tal coisa. Não, agora eu não vou fazer, né? Rosilei Nádia. A Nádia, onde? Rosilei no YouTube. Tá. Onde que tá? Vai ser o primeiro aí para você. Aqui embaixo. Antônia, Ana Cátia, Graciela Lourenço, Alessandra, Elizabeth, Rosimeire. Rosimeire, gostei da sua pergunta, Giovana. Muito bem. Elizabeth, por motivos de briga com a nora e filho, eles me proibiram de ver meu neto e já faz 2 meses que moro, que não os vejo. E meu filho diz que vai fazer o que eu fazia com ele. Alexandra. Não é fácil, né? Não é fácil. Eu acho que você não precisa pegar a culpa para cima de você, mas tem que dar o espaço que eles querem ter. Vai fazer falta na vida do neto, uma vovó? Vai. Mas essa é a vida, porque esse neto tem um pai e uma mãe. E esse pai e mãe têm critérios na vida deles. E são eles que estão fazendo isso. Então, reze, ore, faça suas orações, continua sendo uma boa pessoa, não se encha de culpas e viva. Um dia isso vai mudar, tá bom? Roseli Nádia, pai alcoólatra, casei cedo para sair de casa, minha vida é toda sem estrutura, até meu serviço como veterinária é sem perspectiva. Roseli, não é um caso isolado, só seu não, sabe? Que pessoas se casam para sair de casa. Elas não se casam porque amaram, elas casam para sair de casa. Então, talvez não seja o seu caso, o amor era algo que apareceu para que eu pudesse sair. Ele não era de dentro de mim, entende? E aí vai trazendo outros problemas, porque a pessoa não era aquela. E às vezes eu me caso com alguém que representa a minha própria família, que está repetindo a mesma coisa, né? Então, não funciona muito bem, sabe? Quando você, quando você ajustar essas coisas, até o seu trabalho como veterinária vai crescer, né? O que a figura paterna representa ao filho homem, o que essa falta ocasiona? Referência muito grande, mas, Giovana, nós conhecemos um pouco mais sobre os comportamentos. E quando o pai não está, por qualquer motivo, morte, separação, distanciamento, não querer, ele pode se espelhar em outra presença. Mas nós temos os papéis dentro de nós e nós podemos passar isso também para ele. Não é que você vai ser a mãe, ou o exemplo que você deu, não é que você vai ser o pai, não. O pai vai ser sempre o pai. Mas que você passa para o seu filho a segurança, a importância, isso passa, né? E tem o vovô e tem outras pessoas que ele vai se espelhar para procurar. Não fique temerosa de que meu filho não tem um exemplo masculino e não vai crescer com esse exemplo. Não fique temerosa por causa disso, não. Esse afastamento pode ser bem trabalhado nele, né? Sofrer traumas na infância pode desencadear doenças mentais, bipolaridade? Pode, mas não é o comum. Bipolaridade tem vários fatores. Bipolaridade tem vários fatores, então é preciso buscar um médico.
Tem muitos outros fatores determinantes, não só traumas de infância. O trauma de infância pode ser um gatilho que desencadeia os outros fatores genéticos, biológicos e tudo mais, sabe? Uhum. Sim, até mesmo na vida intrauterina. Bom, pessoas, deixa eu dizer, aqui não é um curso de constelação familiar. Eu tenho uma outra indicação, eu tenho um outro conhecimento, eu também sou constelador, mas eu adquiri conhecimentos nesses últimos 17 anos que eu agreguei muitas coisas e eu não fiquei restrito apenas nas constelações. As constelações é uma criação do Bert que traz outros conhecimentos também. Não é puro dele. O que é puro dele é a união de várias abordagens, sabe? O psicodrama é do Moreno, não é do Bert Hellinger, né? Então, o que eu estou mostrando para vocês é uma abordagem que eu fiz durante 17 anos de pesquisa, de estudos e de formação com pessoas. Eu desenvolvi mais de 10 treinamentos e dei mais de 200 edições de treinamentos, testando todos esses meus conhecimentos e fazendo funcionar uma ferramenta que é própria para lidar com traumas de infância, entende? Então, eu não falo de constelação unicamente, tá bom? Vamos lá. Conheço uma pessoa que tem muitos traumas de infância. Nossa, eu também tenho. Eu tenho muitos. Uma pessoa que tem muito trauma de infância, gravíssimos, e não consegue até hoje, depois dos 40, contar sem chorar. Isso. Então, o que acontece? Nós chamamos afeto, né? O afeto não de carinho, o afeto de afetar, de doer. E é perceptível quando a pessoa consegue superar traumas de infância, o quanto ela consegue narrar o trauma sem chorar, sem se afetar, né? E é possível fazer isso. É possível fazer essa mudança, entende? Muito bem. Vamos lá, o que mais? Maria Masferrer. Estou viúva há 3 meses. Sinto muito, Maria. Estou voltando a dirigir. É tanta ansiedade que estou no meu limite. Imagino as ansiedades. Sabe o que a perda provoca na vida da gente? Uma desestrutura do nosso ambiente, de como nós estávamos organizados, né? Isso, imagina uma morte para uma criança. Não sei se você tem filhos, mas para a criança, ela recebe esse impacto de outro jeito. Porque quando um marido morre, uma esposa morre, a gente perde aquela pessoa, e você diz, estou voltando a dirigir agora, mas a criança ela não tem estrutura para lidar com isso. E muitas vezes a família muda toda a estrutura, né? Pela perda de um pai, de uma mãe, às vezes passa por dificuldade financeira, alimentar, às vezes tem que mudar de casa, de cidade, perde os amiguinhos, a criança vai ter que passar a ajudar em casa, quando antes não ajudava, não era preciso, a criança vai mudar de escola, então a criança vai ver a mãe irritada, ansiosa, estava tudo certinho, de repente uma perda traz todas essas consequências, isso impacta a criança, né? Entende? Muito bem, o que mais? Vamos lá, estamos acabando a nossa live, tira dúvidas. Conheço pessoas, tá. Que impacto pode trazer para a criança quando mudamos de país e ela se afasta dos avós, amigos, etc.? De amizades, as amizades são importantes, as amizades, elas mostram empatia, afinidade, as crianças sofrem à distância, né? Não necessariamente dos avós, porque ela pode estar no mesmo país e não vê os avós, né? Não é? Mas se ela tinha muita afinidade, ela sofre. Mas como resolver isso? Apoio. Apoio. Nós podemos dar o apoio para as crianças, porque o que impacta no trauma de infância é a falta de apoio dos pais ou adultos em volta, primeiro. O que impacta no trauma é o quanto a criança é capaz de absorver aquele impacto traumático, né? O quanto ela é capaz.
porque isso depende de um ou outro. O ambiente, se para onde ela foi um ambiente que a recebeu, que a acolheu, nossa, ela vibrou, né? Ela está feliz da vida, entende? Então, vai depender. Vai depender dela, vai depender de você, como você está lidando com isso, vai depender do local, da região, entende? Muito bem. Leila, pode atrapalhar a vida amorosa na fase adulta? A rejeição na infância? Pode. Pode atrapalhar. Se você não souber conduzir isso. Né? E às vezes isso pode aparecer, porque são inconscientes. Para mim, os traumas de infância que mais mexem na nossa vida são os inconscientes, aquele que a gente não percebe que ele está fazendo funcionar um comportamento negativo para mim, nocivo para mim. Então, é preciso estar ligado nisso. E como é que eu vou perceber a crise, um trauma inconsciente? Então, na aula amanhã você vai começar a entender isso. Amanhã eu vou abrir o coração dessa caminhada minha. Amanhã eu vou abrir isso. E você vai entender por que os traumas de infância permanecem em nós até hoje, fazendo uma bagunça. Mais ou menos assim, ó. Imagina que você, lá na infância, ganhou uma roupinha. E usa essa roupinha. E nunca mais quis abandonar essa roupinha. Mas você cresceu, a roupa continua pequena. Vai ser meio constrangedor você andar com essa roupa na rua, não vai? Tanto pela moda, que mudou, tanto pelo tamanho, né? Tanto pela inadequação, que tem essa pessoa, ela está meia variada, e assim são os traumas, fazem isso, porque a gente adquiriu um comportamento para se defender dos traumas lá na infância e continuamos com esse comportamento até hoje, fazendo uma bagunça na nossa vida, entende? Muito bem. Vai ficar gravado, eu tenho compromisso inadiável. Vai ficar gravado. Você está dizendo a aula de amanhã? Sim. Sim, você vai receber o link e você vai poder assistir, tá bom? Sem problema nenhum. Traumas faz autossabotar? Sim, sem dúvida, a gente nem percebe a autossabotagem que os traumas estão fazendo. Na realidade, não é bem o trauma. É a fuga dele por meio de comportamentos. Então, esses comportamentos que fazem isso. Mecanismos de defesa? Sim, mecanismos de defesa, isso. E comportamentos aprendidos, vícios emocionais, comportamentos aprendidos, não necessariamente de defesa, mas um dia foi usado para isso, né? Hoje vejo que tenho traumas que nem tinha percebido. Parabéns! Olha aí que coisa importante. Se eu não reconheço, eu não tenho o que mudar. Como você vai tirar um vírus do computador se você não sabe qual é o vírus e nem sabe onde ele está? Tem que passar o antivírus. E as aulas é para isso, para você se ligar e, opa, tem aqui um trauma, agora eu posso atuar em cima dele, entende? Isso. O que eu vou falar com respeito? O senhor é... Oh, que eu sou lindo, obrigado, Morena, obrigado. Você também é linda, não dá para ver seu rosto, mas você é, sem dúvida nenhuma. Nossos traumas passados para nossos filhos. Nós podemos sim, nós podemos passar. Passar como? Existe uma máxima do cérebro que diz assim, a comunicação tem 2 jeitos de se comunicar. Primeiro, conscientemente, e o segundo, inconscientemente. Quando, por exemplo, eu vou citar uma frase bíblica. Adão, cadê você, Adão? Aí o Adão estava escondido. O que você estava fazendo, Adão? Eu percebi que eu estava sem roupa. Percebeu isso, né? E por que você não me olha? Entende? Então existe um comportamento que ele não é consciente, ele é inconsciente. Quando você briga com alguém e vai conversar com essa pessoa, você não encara nos olhos, porque você está com tanta raiva às vezes, né? Você não encara, você olha para baixo. Isso é uma comunicação. Então, você me perguntou, os traumas passam para os filhos? Na nossa comunicação inconsciente, porque eu estou me comportando para me defender daquele trauma. E se eu estou me comportando, meus filhos estão vendo esse comportamento, estão aprendendo comigo. Aí é um vício emocional. Ele adquire esse vício no vício. Agora, se eu estou me comportando para evitar um trauma,
Muitas vezes eu repito isso. Eu vou ser bruto com meu filho como foram comigo. Então, ele está sofrendo trauma, entende? São coisas diferentes. Ele sofre o trauma, né? Muito bem, me arrependo de não ter reagido dos abusos verbais do meu ex. Preciso me livrar disso. Você já disse algo, ex. Você já se livrou disso, né? Agora, os abusos verbais, é você quem tem que dizer, eu não sou isso. Eu não sou isso. Reforça para você. O que ele disse não é você. Estou ferrada, todas as perguntas que fez no questionário eu tenho. Foi difícil reconhecer. Foi difícil reconhecer? Por quê? Porque você não tem. Né? Mas calma, você não está ferrada, você está descobrindo um caminho e assim você vai mudar. Fique tranquila. Como o médico pode provar que uma pessoa tem transtorno de ansiedade? Quais são os sintomas? Tem cura? O psiquiatra ele vai fazer uma avaliação de você, tem no código médico, tem os sintomas, né? E o transtorno de ansiedade generalizada tem vários sintomas. Mas aí você vai tomar um remedinho, mas não basta ficar no remédio, porque o remédio não cura pensamentos, o remédio não cura emoções, o remédio droga a gente. Entende? É diferente de uma dor de cabeça que eu tomo um remédio, mas se eu não sei qual é a origem da dor de cabeça e ela volta, você vai continuar tomando remédio? Vai mesmo? Ou você vai querer saber o que está provocando essa dor de cabeça? Às vezes é o ouvido, uma inflamação, dente, vista, fígado, né? Tem muitos arcos reflexos, né? Desculpe, estou saindo. Vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus. Porque a separação é mais difícil para a mulher. Ó, vamos lá. Muitas vezes a mulher ela não tem trabalho pago, trabalho de carteira assinada. Ela está em casa. E em casa é o trabalho mais escravizante que tem. Eu ajudo no trabalho de casa. Ajudo não, eu trabalho também em casa. Porque não é ajudar, o trabalho não é dela, é meu também. Então, é escravizante esse trabalho de casa. E aí ela se fecha para as possibilidades de ser autônoma financeiramente. Então, a separação traz esse problema. Esse é um. Né? Segundo, costuma os filhos ficarem com a mulher. Quando que ela vai encontrar alguém para ela chamar de seu? Quando? É difícil isso, alguém assumir uma mulher com crianças, não é? Difícil isso. Esse é o segundo grande problema. Mas, quero dizer que dependendo da situação, não é só para a mulher. Eu já atendi vários homens que sofrem demais porque a mulher os deixou. E aí está diretamente ligado lá no trauma de infância, porque não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com sobrevivência, não tem a ver com não poder encontrar alguém, tem a ver com a rejeição e o abandono. Aí o trem pega, entendeu? Exercício físico, fazer algum curso, etc. É muito bom para se despertar e melhorar o corpo e a mente. Sim. Hoje eu devo ter postado, não sei se já saiu, um vídeo em que esse é o problema da saúde mental. Dicas. Então, faz isso, faz aquilo. Exercício, yoga, meditação, coma, tome chá, durma, descanse. Eu sei disso. Mas, se eu não eliminar os traumas de infância, de nada vai adiantar. Porque eu conheço muita gente, fortão, de academia, nutricionista, que está com problema emocional, entende? Então, não é assim, melhora a sua alimentação que você vai sair dos problemas emocionais. Não é assim. Então, as dicas são boas, mas você quer curar? Vai na origem é que está. Sim, eu sou psicanalista, Patrícia, eu sou psicanalista. Muito bem, pessoas! Quando a pessoa diz que sua ansiedade e depressão é culpa da mãe, procede? Não, principalmente quando diz assim, ele está querendo culpar a mãe. Está querendo culpar. As coisas não aparecem assim, pabuf, não. Isso é um jogo aí, é um jogo de influências. Não é desse jeito, não. Fica tranquila. E quando se afasta de pai e mãe? Bom, não sei o que você perguntou antes. Muito bem. Pessoas, eu agradeço vocês por terem estado aqui.
E quero dizer, amanhã, às 8 horas da noite, 20 horas, tem a nossa segunda aula da Semana Saúde Emocional. Então, estejam, tem mais bônus, presentes para você, que vai ser passado amanhã, tá bom? Amanhã. Perdi meu filho com 27 anos, foi uma morte violenta até hoje, quando eu falo dele, deve doer pra caramba, porque essa não é a ordem da vida, os filhos irem antes dos pais. Sinto muito, tá? É uma dor violenta essa. E se você não tiver saúde emocional, é difícil, é difícil, é difícil. Se cuida, tá? Toma conta de você. Porque o homem desgostar mais, porque o homem desgosta mais rápido que a mulher. Não necessariamente. Não é a questão de gênero desgostar, não, sabe? Mas tem algo que os meninos aprenderam, e não é regra também. Lá na infância, né? Que os meninos têm que namorar mesmo, né? Não é assim que pai e mãe falam, não, vai lá, menino, vai namorar. E para menina, o que que fala? O que é que fala? Não, cuidado, não é? Então, tá lá na infância, né? A nossa educação. Fiquem com Deus, um beijo muito grande. Amanhã, às 20 horas, segunda aula da semana Saúde Emocional. Se você gostou, bota um coraçãozinho aí e espalha para o pessoal que ainda dá tempo de fazer a semana Saúde Emocional. Ela está muito especial e amanhã eu vou abrir o jogo, mostrar o coração que leva para esse caminho de eliminar traumas de infância, tá bom? Para você recuperar sua saúde emocional. Fiquem com Deus, amo vocês, tudo de bom. Foi um prazer enorme ver vocês e estar aqui disponível para responder. Amanhã tem mais aula. Um abraço. Vocês sabem, né? É só lá naquele canal lá, tá? Não é por aqui. É só naquele canal. A turminha aqui do canal. Aqui, a turminha do canal aqui, sabe? É nesse canal. Não é aqui e nem é aqui. É no outro canal, tá bom? Peguem o link lá, se inscrevam, peguem o link, vai pelo WhatsApp, pelo Telegram e pelo e-mail. Não é assim. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Abraço!